Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e o vigor do Espírito Santo renovem cada dia no nosso coração, na nossa alma, o desejo de servir e amar a Deus. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não ouvem, não escutem e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões das riquezas sufocam a palavra e ele não dá frutos. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e o outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma parábola que o próprio Jesus explica o seu significado. E veja que a chamada de atenção de Jesus a mim e a você é sobre que terra sou eu. Aquela da beira do caminho, que não é capaz de acolher a semente da palavra, aquela que é um terreno pedregoso, onde as preocupações, as tentações acabam por me tirar a palavra. Ou eu sou aquele terreno que tem espinhos, que lembra exatamente aquilo que o mundo nos apresenta. A perseguição, aquilo que o mundo coloca diante de nós.
em contraposição à palavra de Deus. Ou eu tenho me deixado ser transformado num terreno bom, um terreno capaz de acolher a semente, produzir frutos a partir destas sementes. Que Deus hoje venha em nosso auxílio e prepare o meu coração para ser um terreno bom. Um terreno que seja capaz de acolher a palavra, deixar essa palavra gerar em minha vida os frutos da eternidade, o amor e a unidade. Esses dois frutos são frutos que nos levam aos céus, que são frutos do Espírito Santo. Esse Espírito que restaura em nós a força e o vigor. Esse Espírito que é capaz de conduzir a minha vida no mistério da obediência. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus seja a sua força, seu consolo e a sua esperança.